Meus caros, boa noite para todos e para todas. Boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos dividir a nossa aula em duas partes. Numa primeira parte, eu vou fazer um avanço na matéria, porque também já estamos bem próximos da nossa prova final. Então, nós vamos avançar com a matéria e logo em seguida vou passar para vocês o link da prova. Nós vamos dar uma olhada, uma conferida nas questões e vamos determinar o prazo de entrega. Todos juntos, combinaremos isso, ok? Fazendo a abertura da aula, da minha parte, eu vou dedicar mais uma vez esta aula aos palestinos, vítimas do genocídio israelense. Escrevi um texto para o jornal local, o qual será publicado amanhã, terça-feira, dia 18, e que envolve exatamente essa discussão. Nós temos que respeitar profundamente o povo judeu naquilo que eles sofreram na Segunda Guerra. O que foi feito com o povo judeu na Segunda Guerra é algo extremamente grave, inaceitável, e história alguma pode negar esse flagelo. É exatamente por conta desse flagelo, da gravidade do que aconteceu no passado, é que não se pode permitir que essa prática se repita, perpetrada pelo Estado de Israel, e agora eu não vou usar mais a expressão judeu, porque judaísmo é uma religião e deve ser respeitada como uma das mais antigas e mais importantes do mundo. Então, não se trata de judaísmo. Não são os judeus que agora, na história moderna, atual, estão promovendo o massacre palestino. Eu estou me referindo ao Estado de Israel, estou me referindo a uma entidade política que vem agindo a partir do seu arsenal bélico, que é um dos mais poderosos do mundo. Israel possui até armas nucleares, armas de destruição em massa. E elas estão à disposição do exército israelense. Então, a questão é, o Estado de Israel está promovendo, praticamente, um novo holocausto. E está estabelecendo novos campos de concentração contra o povo palestino. Então, quem não conhece a história, recomendo que leia um pouco, para saber o que está acontecendo ali. Porque, infelizmente, a mídia esconde o massacre, o genocídio. Não existe conflito nenhum ali. O que existe é uma população desarmada, sem Estado, sendo atacada violentamente por um dos exércitos mais potentes do planeta. Gostaria que vocês anotassem
e procurassem saber, para aulas futuras, debates futuros, o que vem a ser sionismo. Sionismo. E depois nós podemos voltar a essa debate, que é apenas introdutório. Então, eu disse que eu dedico a aula de hoje, da minha parte, a aula de hoje é dedicada ao povo palestino, massacrado, vítima de ataques brutais, covardes, ilegais, desumanos, por parte do Estado de Israel, que agora está promovendo novos campos de concentração e um novo holocausto contra aquela comunidade. Feita essa abertura, a nossa aula de hoje, como sempre, envolve os fundamentos históricos do direito. Nós vamos estudar um fundamento histórico um pouco mais atual. E como esse fundamento histórico interferiu no nosso direito, inclusive nos momentos atuais, na forma como o nosso Estado age, ou na forma como a maioria dos estados agem, em termos de controle social e em termos de controle da população, assim como em termos de controle e manutenção de uma sociedade de classes. Ok? Então, nós vamos falar hoje como os atentados de 11 de setembro de 2001 contribuíram historicamente para a formação do nosso direito. O que o nosso direito tem a ver com isso? Muitas coisas. Muitas coisas. E para que isso seja bem explicado, eu tenho que começar bem do início. Então, antes que eu comece a falar o que o 11 de setembro tem a ver com o nosso direito, com a nossa estrutura histórica, jurídica, e que a partir daí nós possamos ter uma percepção maior e melhor da realidade que nos cerca, eu pergunto se alguém quer falar alguma coisa, se eu posso prosseguir. Pode prosseguir, professor. Tudo bem. Então, meus caros, vejamos, eu quero dividir com vocês algumas imagens. Eu vou começar do início, ok? Tem que ser do início, mas sempre com um pé no presente. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos manter uma perna no presente, o que está acontecendo hoje, e vamos esticar a outra perna lá no passado. É como se estivéssemos analisando a profundidade de um rio. Uma perna na margem, não tira. E a outra nós vamos ver a profundidade. Então, vamos lá. Estão vendo as imagens aí? Sim. Sim. Deixa eu só ver se tem mais alguém querendo entrar aqui. Tem não, né? Pois bem, essa aqui é a montanha, era a montanha dos 6 avós. A montanha dos 6 avós. Ou a montanha dos 6 anciões. Um local sagrado para a tribo Lakota, para a tribo Sioux
e para a tribo Cheyenne, um local sagrado, solo sagrado. Localiza-se hoje nos Estados Unidos, no estado de Dakota do Sul. Pois bem, isso aqui fica num lugar também igualmente sagrado para a população originária, conhecido por Black Hills. E em 1927, esse local sagrado começou a ser transformado nisto. Aqui está. Okay? Então, a montanha dos 6 anciões, um local sagrado para os índios, foi tomado por esta civilização e, em 1927, cerca de 400 operários, eu não sei se vocês estão vendo eles aqui, trabalharam nesta obra para esculpir nela o rosto de 4 presidentes americanos: Washington, Jefferson, Roosevelt, Lincoln. Aqui estão os empregados, e fizeram uso, inclusive, de dinamite, claro. Isso começou em 1927 e terminou em 1941. Aqui. Certo? Foi difícil fazer isso. Mas enquanto se fazia, lembro, isso era um local sagrado para a comunidade indígena, do Cheyenne, dos Sioux e principalmente dos Lakota. Aí está. Isso aqui é uma foto mais recente, fazendo manutenção. Para vocês terem ideia do que é isso. E para vocês terem ideia do que isso era importante para a comunidade originária. O que eu estou falando? O que isso tem a ver com a nossa matéria? Eu vou chegar lá. Primeiro eu quero deixar claro qual o sentimento desse ultrajar, humilhar um local sagrado sem poder reagir. Destruir o antepassado, uma história de antepassados, sem poder reagir. E ainda, suportar essa humilhação. Inclusive, tem um disco do Deep Purple que faz uma comparação. É um clássico. Esse disco, para quem gosta de rock, isso é um clássico. Aqui estão eles. O que era a montanha dos 6 anciões, ou dos 6 avós, hoje é conhecida por Monte Rushmore, Dakota do Sul, Black Hills. Ok? Ora, isto aqui é a imagem do atentado de 11 de setembro de 2001. O que isso tem a ver com isto? Tem a ver que o principal acusado de ter articulado esse atentado, dentre outras coisas, nasceu na Arábia Saudita. E na Arábia Saudita, vocês sabem, tem as 2 cidades mais importantes para o Islã, Meca e Medina. Como muçulmanos, o que vocês acham dessas cidades serem tomadas, desse solo sagrado ser tomado, ocupado
por bases de soldados americanos. O que diz? Justifica isso aqui? Claro que não. Mas há que se deixar claro que existem atitudes que envolvem isso aqui e que tais atitudes não são devidamente esclarecidas. Outra atitude, aqui está, Meca. Meca. Solo sagrado. Como aceitar que esse solo sagrado seja tomado por uma base americana? Mais uma vez. Aqui tem uma pedra que o anjo Gabriel teria trago para a terra. E em face disto, desses atentados, esse aqui, além do principal acusado dessa prática atentatória e que depois foi assassinado, ele também lutou na década de 80 no Afeganistão, pelo Afeganistão, a favor do Afeganistão, contra grupos paramilitares financiados por potências estrangeiras, inclusive os Estados Unidos. Eu não sei se vocês sabem, mas desde o começo do século XX, os Estados Unidos já interferiram, invadiram quase 50 países. Quase 50 países. Evidentemente que isso aqui deixa as pessoas chocadas. E não se pode fazer nenhum paralelo. Mas o que eu quero dizer é que muitas pessoas em outros países também sentiram isso. Essas duas torres, ao caírem, custou o Afeganistão inteiro, custou um ataque ao Afeganistão, que foi tomado e usufruído, e custou, evidentemente, o Iraque inteiro, que foi tomado. Sendo que nem Afeganistão, diretamente, nem Iraque, diretamente, têm relações diretas, devidamente comprovadas com isso aqui. A única coisa que se tem comprovado é que o líder envolvido passou pelo Afeganistão, porque lutou lá e se escondeu lá também, como tinha também simpatia do Iraque. Mas o que o país tem a ver com isso? E aí vem aquela prática que eu falei, você usa de um discurso, se aproveita de um discurso para tirar benefício dele. Então, os Estados Unidos se beneficiaram daquela tragédia e foram lá tomar e tirar proveito de dois países, além de expandir uma política jurídica no planeta mais violenta. É aí que começamos, então, a entrar nos reflexos dos atentados com o nosso direito, com as nossas práticas. Porque, na medida em que o país central se dá a essas práticas, meus caros, é óbvio que ele vai ser copiado mundo afora. É óbvio que ele vai ensinar outros estados a fazerem essa prática dentro dos seus territórios. O que eu quero dizer? E vou encurtar. Há algo
há algo de Iraque, há algo de Afeganistão dentro do Jacarezinho. É isso que eu quero dizer. Essas práticas, então, de uma política, de um direito penal do inimigo, um direito penal do inimigo, um direito de caça às pessoas, sem dar a elas oportunidade de defesa, é uma prática corriqueira nos países aliados aos Estados Unidos para fins de tratamento às práticas eventualmente consideradas contra a segurança, contra a paz pública. Esse aqui é o que sobra do Templo de Jerusalém. Essas pessoas gostariam de ver esse muro destruído? Evidente que não, isso é um lugar sagrado. E logo aqui, outro lugar sagrado, talvez a mesquita mais famosa do mundo, a mesquita de Al-Aqsa, que é onde os palestinos entram para rezar. E o que aconteceu no começo desse mês? Os palestinos foram impedidos por israelenses, pela política agressiva de Israel. Notem que eu não estou falando de judeu. Judeu é uma religião, o judaísmo, e tem que ser respeitado. Eu estou falando de uma política de Estado. Eu estou falando de uma entidade política violenta. Eu estou falando do Estado de Israel, que proibiu os palestinos de fazer as suas orações aqui. Houve um tumulto. E como que um tumulto provocado, já calculado, serviu de motivo para os massacres que nós estamos assistindo hoje. Com qual objetivo? Tomar o resto dos territórios palestinos e ampliar os domínios de Israel num território que não lhe pertence legitimamente, na forma como a ONU estabeleceu. Então, Israel retorna para Jerusalém, depois da Segunda Guerra, 1947, para tomar essa cidade. Mas como assim tomar essa cidade? Porque os ingleses deixaram? Sim, mas e os palestinos? A Palestina? Que se dane os palestinos. E desde 1947, o que nós assistimos é um massacre, porque a Palestina, eu não sei se vocês sabem, não tem um Estado, não permite, Israel não deixa. Então, consequentemente, não tem indústria, não tem quase nada. É uma população que vive à mercê do controle israelense. São escravos israelenses. E que, para serem exterminados lentamente, são provocados, e essas provocações acabam gerando morte e tragédia que nós estamos acompanhando hoje. Basta entrar em qualquer mídia internacional, vocês vão ver o massacre israelense que está sendo perpetrado lá. Imaginem vocês sermos proibidos de frequentar esse templo. O que vai acontecer? Ou imaginem vocês esse templo ser cercado. Vocês não entram aqui. Dentro do seu próprio território, você é impedido de exercer isso aqui. O que vai acontecer? E ainda, em situações tais que vocês não têm como reagir. Pensem. Aqui está de novo a mesquita de Al-Aqsa. O muro, palestinos impedidos de entrar aqui. Exatamente buscando um pretexto para um tumulto. E como o palestino não tem arsenal bélico, ele tem grupos armados? Tem.
Mas o que é aquilo? Aquilo é igual, praticamente, os traficantes de uma favela. E aí vem todo o exército brasileiro, fecha a favela da Rocinha e começa uma destruição. É assim a proporção, aliás, a proporção é até diferente, porque, repito, Israel tem até armas nucleares. Ok? Então, esse massacre, ele ocorre, e os Estados Unidos, então, a partir do 11 de setembro, impõe uma política de direito penal do inimigo no mundo. E esse tipo de prática leva, inclusive, a pessoas serem levadas para Guantánamo, que é em Cuba, exatamente com o propósito de se colocar tais pessoas, eventualmente suspeitas, e aí pode-se falar qualquer coisa. Antigamente era terrorismo, agora, antigamente era comunismo, agora suspeitas de terrorismo. O novo inimigo é o terrorista. Então, eles fizeram uma espécie de AI-5, nós estudamos o AI-5, não se esqueçam. Eles fizeram o chamado ato patriótico, anotem aí, ato patriótico de outubro de 2001. Ok? O Patriot Act, os atos patrióticos, que é uma espécie de AI-5 que coloca as pessoas à mercê das apurações americanas. Qualquer um que eventualmente seja considerado suspeito de envolvimento com terrorismo pode ser trazido para cá, para esse limbo jurídico aqui. Longe das leis, longe das constituições. Qual lei se aplica aqui? Isso aqui é território cubano. A prisão é americana. O sujeito é árabe. Qual lei? Então, enquanto não se chega a um acordo, aqui se pratica as mais diversas arbitrariedades. Então, esse padrão foi se estabelecendo no mundo todo a partir de 2001. O mundo aprendeu esse novo jeito de lidar com as pessoas, da intolerância, da suspensão de direitos, da tortura. Qualquer um acha que pode torturar os outros agora, porque os Estados Unidos ensinaram. Isso aqui é a prisão de Abu Ghraib, no Iraque. Torturas, inclusive com fios presos no pênis do infeliz, filmado, e, é claro, que os membros do Estado Central, para isso aqui, não significa nada. Vocês conhecem essas fotos, também prisão de Abu Ghraib, no Iraque, isso aqui foi feito. Vejam, então, que a prática americana foi bem ensinada e, mais importante ainda, foi bem aprendida. Foi bem aprendida. De volta a Guantánamo, notem os trajes, notem a quebra dos sentidos para dar ao preso a perda da sensação de espaço, de tempo, sem saber se é de dia, se é de noite, o estado de confusão mental, se tortura. Então, os Estados Unidos, em 2001, a partir do ato patriótico, ensinou ao mundo como torturar pessoas. E muitos gostaram dessa ideia. Foi bem aprendido.
De novo, esse sistema de prisão é um sistema chamado sinóptico. Sinóptico, que a vigilância se faz de fora para dentro, tudo aberto. Com esses trajes, então, facilita a vigilância. Diferentemente de um padrão panóptico. No panóptico é que nós temos os galpões, os pavilhões, e as prisões são vigiadas de dentro para fora, panóptico. Isto aqui é um padrão sinóptico, que é uma vigilância de fora para dentro. Padrão americano, não é? Um padrão de guerra dentro da área urbana contra civis. É o padrão utilizado no mundo. Padrão americano, e esse aqui são soldados de Israel. Vejam a desproporção. Esse é um palestino. Se sobreviver. O que o palestino usa? Pedra. É a chamada intifada. Intifada é guerra das pedras. E esse aqui é um dos exércitos mais poderosos do mundo. Seguramente. Um dos mais bem treinados do mundo. Vocês podem notar pelas vestimentas. Então, eu repito, a ideia de que, agora eu vou falar dos judeus, a ideia de que os judeus foram vítimas de um holocausto e do campos de concentração, isso é inaceitável para o mundo. Não se pode fazer com as pessoas o que foi feito com os judeus na Segunda Guerra. É um padrão de violência inaceitável. Não se pode, em nenhum momento, questionar ou duvidar da violência que os judeus sofreram na Segunda Guerra. É por isso, por causa dessa violência que eles sofreram e que eles tanto propagandeiam em seus filmes, que envolvem o Holocausto e campos de concentração, é por causa dessa violência que eles sofreram, grave, inaceitável, é que não se pode permitir que o Estado de Israel, agora estou falando do Estado de Israel, entidade política, não se pode permitir que elas façam o mesmo contra a população civil da Palestina. O Estado de Israel não pode promover ações equiparadas a Holocausto, ações equiparadas a campos de concentração, na medida em que eles, historicamente, sabem o quanto dói, o quanto é doloroso isto. Enquanto isso, países que não têm a percepção do ético e divulgam muito afora, falsos padrões de defesa de direitos humanos, são os que mais agridem direitos humanos no planeta. Aqui, cumprimentando a Arábia Saudita, que é um dos países mais violadores de direitos humanos do país, do planeta. Certo? Esta pessoa e esse indivíduo aí. Então, vejo que na hora que envolve outros interesses, o que eu quero dizer? Na hora que envolve outros interesses, a questão de direitos, e principalmente direitos humanos, fica em segundo plano. Vamos combater a ditadura na Venezuela. E aqui? O que é isso aqui? Fala de Venezuela aqui? Fala de Cuba aqui? Não. A cara de pau, que é uma marca registrada, se mantém, porque é claro que os interesses não têm nada a ver com direitos humanos ou coisa parecida. Os interesses são outros. Antes que eu prossiga, alguém quer falar alguma coisa? Ou posso prosseguir?
Pessoal? Pode isso. Muito bem. Esse aqui é um livro que eu recomendo para vocês. É um livro, ele deve ter umas 800 páginas. E quando tiverem algum tempo, dê uma lida. Ele é muito interessante. O efeito Lúcifer. Como as pessoas boas se tornam más. Esse livro foi o que inspirou esse filme aqui, que também vocês podem assistir. E ele tem, inclusive, numa versão alemã, chamada A Experiência. Tem no YouTube, A Experiência. Essa aqui não tem, não. Essa aqui vocês só vão ter, tem que adquirir. Essa experiência é o seguinte: este professor reuniu alunos e os separou. Alguns fizeram o papel de policiais e outros fizeram o papel de condenados. E eles fizeram esse experimento no prédio da universidade, no último andar. Então, foi construído as celas e os alunos aceitaram fazer esse experimento. Era para durar 15 dias, com acompanhamento do professor Philip Zimbardo e de alguns ex-presos e outros orientadores, a tudo acompanhando. Era para durar 15 dias. Não chegou a durar uma semana, a situação saiu do controle, porque essas pessoas foram tomadas por este efeito, o famoso efeito Lúcifer. Se tornaram más e partiram para cima dos colegas. E gerou graves problemas para os colegas. Procurem saber desse experimento, do efeito Lúcifer. Há muitos que indicam, inclusive, o efeito Lúcifer no próprio casamento. Quando a pessoa se casa no relacionamento aberto, o padrão de personalidade é um. Quando a pessoa entende que está dentro de um relacionamento fechado, surge o efeito Lúcifer, que é quando ele caiu, ele foi expulso e caiu na cratera e foi reinar no fundo do inferno. E ele, que era uma pessoa cheia de boas intenções no céu, se tornou uma pessoa má para reinar lá dentro. Mas por quê? Ele tinha à disposição dele um reino. Algumas pessoas acham que o casamento agora é o seu reino. Então, ela vai exercer o efeito Lúcifer, mostrando um lado que muitas vezes era desconhecido. E não só no casamento, nos empregos, quando alguém é promovido, em escolas, quando alguém tem a oportunidade de ser professor em relação a determinados alunos e, evidentemente, nesses casos. Isso aqui é uma das principais situações em que o efeito Lúcifer explode. Toda uma condição, todo um pressuposto eventualmente maligno vem à tona nestas situações. Então, recomendo esse filme, A Hora Mais Escura, fácil de achar, que fala exatamente de como a tortura foi usada para se chegar ao suspeito número 1 daquele atentado. Não pensem vocês que foi necessariamente técnica de investigação, tecnologia. Não, senhores. Foi tortura, foi porrada para chegar e exterminar o principal envolvido. Outra questão que envolve o que foi ensinado, vejam aqui, um efeito Lúcifer
um padrão ensinado, 80 tiros disparados contra o automóvel de um músico negro. Vocês viram isso? 80 disparos. E as pessoas gritando, mataram o cara. O Exército. O que o Exército está fazendo em via pública? Ele está apenas colocando em prática o que foi ensinado a ele a partir do 11 de setembro, que são padrões ensinados e que os países aliados aprenderam. O padrão é o mesmo. Vejam, de novo, um padrão também, coisa que lembra até o Vietnã. São técnicas de guerra trazidas para dentro do campo urbano, meus caros. E vejam o tipo de população que sofre. Isso na linguagem do micro também envolve países que podem ser assim, pobres em relação a países ricos. E dentro de países pobres, numa outra visão, isso aqui pode ser uma elite mantendo a classe baixa no seu devido lugar. É o que muitos chamam de caveirão voador. O caveirão voador. Isso aqui são drones. Eu quero discutir sobre drones depois, mas foi usado no Paquistão. É o outro jeito que os Estados Unidos estão ensinando agora de matar, usando drone. De quem é a culpa? Do drone. Então, o drone mata, pratica crime de guerra e pronto. A culpa é do drone. É um novo padrão que vai ser usado na segurança pública. É claro, porque as técnicas de guerra serão sempre trazidas para dentro da comunidade mais frágil e conter a tal criminalidade. Padrão, isso é no Iraque. Então, a técnica que os Estados ensinam, isso aqui é Iraque, mas isso aqui pode ser cabeça de porco, rocinha, qualquer um. É a mesma técnica, não tem diferença. A técnica é a mesma. Um padrão bélico, militar, contra a população civil. A mesma tortura. Isso aqui é o BOP. Falei, o padrão é um só. Isso aqui chama-se, para quem quiser entender, guerra ao crime. Evidentemente que vai assim naquelas pessoas. Já disse. Vai aqui. Isso aqui, se esse pessoal for lá na Barra da Tijuca, vai passar vergonha. Não entra em condomínio fechado de jeito nenhum. Pode fazer cara de bravo, da chilique. Não entra e pronto, acabou, casca fora. Mas, dentro de uma favela, impõe terror, dá medo. Não é? Lá é faca na caveira. Lá, no bairro chique, é rosinha nos lábios. Padrão, treino, onde? Da mesma forma. Tudo isso aprendido a partir de 11 de setembro. São as técnicas. E isso, então, interfere no nosso direito. Então, eu estou trazendo, do 11 de setembro para cá, um padrão jurídico histórico assentado na chacina do Jacarezinho, que é um padrão ensinado aos países aliados aos americanos. Esse é o padrão. Esse é o padrão para evitar que as classes baixas se unam, que possam formar aquilo que eu falei com vocês, o pensamento político, o revolucionário, e aí elas são tratadas como criminosas. Então, eu venho esse papo furado de guerra ao crime, mas, na realidade, é impedir que essas pessoas tenham consciência política. Se alguém acha que isso aqui é combate à criminalidade, aí, realmente, ok? E repito,
Por que tudo isso nesta área? É aquilo que eu tenho sempre conversado com vocês. Quer fazer isso? Quer fazer isso? Pode fazer. Então vai fazer em todo lugar. Faça em todo lugar, com todas as pessoas. Não. Seleciona o lugar onde vai ficar bravo, seleciona as pessoas, e aí não há como chamar isso de direito. Isso não pode ser considerado direito. Porque se uma polícia ela é violenta em todos os lugares, imediatamente ela teria novas estruturas, porque ninguém ia suportar. Mas na medida em que ela atua com violência só em alguns lugares, aí vai deixando, não só deixando, como aumentando o potencial bélico dessas pessoas contra estas. Vejam, isso aqui foi muito questionado. O caveirão, vejam, é um tanque, né? O caveirão foi comprado em Israel. Israel vende material bélico mundo afora. Eu disse, é uma potência. Então, o caveirão, que não deveria estar agindo, mas foi, porque é um tanque de guerra, é um tanque de guerra urbano. Veja que pessoas foram mortas sentadas. Até hoje ninguém conseguiu explicar como pessoas foram mortas sentadas no banco. Tem uma explicação. E ao tamanho, imaginem vocês isso passando na rua. Imaginem vocês isso entrando numa favela. Imaginem vocês que têm filhos, moram em favela, a criança vê um troço desse aí. Ou se acostuma a ver esse troço aí. Só lá, na favela, na Barra da Tijuca, em hipótese alguma. Imagine, filho de você sai, dá de cara com esse troço. E, de repente, sem que eles entendam por que da porta sai um punhado de gente dando tiro. Um punhado de gente mascarado de negro dando tiro. E é aquele local sagrado, que é a tua casa, em alguém ali vai despertar uma raiva. Porque a casa é um lugar sagrado para muitas pessoas. Alguém vai ficar com raiva, alguém vai reagir, não agora, mas no futuro. Padrão americano, é o que eu falei, vejo, área urbana, táticas de guerra em área urbana. Então, meus caros, em termos de fundamentos históricos do direito, avançando naquilo que a gente vem avançando, né? Nós começamos em diversos episódios históricos, paramos agora nos atentados. Então, a primeira coisa que tem que ficar claro, que os atentados têm uma explicação. Não tem justificação, mas tem uma explicação. Ninguém resolveu jogar avião lá de graça, não. E essa explicação não é tornada pública. Não que se justifique. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a explicação tem que ser dada. Porque os países que choraram mortes lá, e lamentavelmente fizeram, também geraram mortes em diversos outros lugares, em situações muito piores e também inaceitáveis. Nenhuma violência justifica a outra. Primeira coisa, tem que ser dito. A segunda coisa, que aqueles atentados geraram uma lei parecida com a AI-5, ou seja, a supressão de direito das pessoas. A primeira coisa que o Estado faz é buscar uma justificativa para tirar direitos das pessoas. É aí que entram alguns autores, como Carl Smith ou George Agamben, explicando: o soberano rouba direitos. O soberano não é aquele que dá direitos, porque os direitos já existem. E ninguém inventa direitos. Os direitos são descobertos a partir de uma consciência jurídica que as pessoas dotadas de razão vão desenvolvendo. Então, soberano é aquele que rouba direitos. Quem se investe na condição de soberano é o Estado, rouba direitos, rouba garantias.
para poder agir contra os indivíduos da maneira que ele achar mais adequada. Então, o soberano rouba direitos e deixa o indivíduo naquilo que alguns teóricos chamam de vida nua. Já vimos isso, vida nua, o indivíduo à mercê do Estado. Praticamente um homo sacer, o homem entregue a Deus. Os favelados são homo sapiens, são entregues a Deus. As pessoas que morreram de Covid também são homo sapiens, entregue a Deus, que se dane. E o sujeito que está na presidência ainda chama de babacas quem fica em casa. Babaca é ele. Certo? Na medida em que ele me ofende, eu também devolvo. Babaca é ele, que é o palhaço. Ele não pode me chamar ou chamar nenhuma outra pessoa preocupada que fica em casa com medo da sua família ser contagiada. Ele não pode chamar essas pessoas de babaca. Então, eu repito, babaca é ele, palhaço. E que, aliás, eu não vou nem xingar, porque tem uma ação no STF questionando a sanidade mental dele. Então, vamos esperar se essa ação se confirma, porque se ele for doido, aí eu não vou nem xingar mais. Mas se ele for dono de alguma espécie de razão, repito, babaca é ele. Estou devolvendo a ele a ofensa que ele faz. E qualquer outra ofensa que ele fizer será igualmente devolvida. Bom, então, concluindo, meus caros, os atentados do 11 de setembro produziram uma série de efeitos no nosso ordenamento jurídico. Para pior, o Estado, depois de 11 de setembro de 2001, se tornou um Estado muito mais violento, mais agressivo e, infelizmente, mais agressivo com as comunidades mais baixas, mais vulneráveis. Tenho algo mais a falar, mas abro espaço para a fala de vocês, alguma pergunta, se alguma dúvidas, eu respondo. Opiniões contrárias, de novo, pede tempo, próxima aula, pesquisa, vem aqui, fala 15 minutos. Ok? Eu não concordo, se não concorda, vai pesquisar. Estuda e traz os argumentos para serem debatidos aqui com os colegas. Opinião não é o que está sendo discutido aqui, não. Calton, por favor. Com licença, professor. É que o senhor tinha falado a respeito da Montanha dos Seis Anciãos e do atentado de 11 de setembro de 2001, que o principal acusado nasceu na Arábia Saudita, que ambas questões, né, tinham uma ligação. Qual que era? O que eu quis dizer é que a Montanha dos Seis Avós, ou dos Seis Anciões, era um local sagrado, e que algumas pessoas tentam reagir, mas não conseguem, quando tem o seu lugar sagrado violado. Muitos índios, Sioux, Cheyenne, Lakota, foram mortos, porque eles não deram conta de reagir à violação de um lugar sagrado. Então, eu disse que ninguém gosta de ter o seu lugar sagrado violado. Aí avancei. Disse que aquela pessoa, o principal acusado dos atentados, teve no seu país e na cidade de Meca uma violação americana por conta de bases militares que lá se instalaram. Aí eu disse que um dos fundamentos para aquela reação está ligada a esse ultraje ao espaço sagrado dos muçulmanos, associado, é claro, a um ranço que ele trazia quando lutava na guerra do Afeganistão, onde a Rússia apoiou o Afeganistão, contra forças paramilitares do estrangeiro. Essas forças paramilitares do estrangeiro foram financiadas por Estados Unidos, Grã-Bretanha. Então, é claro que ele traz esse ranço
Ele vai para a terra dele, na terra dele ele vê aquilo. Ele é expulso de lá, volta para o Afeganistão e lá provavelmente ele deve ter planejado aqueles atentados. Mas, repito, isso não quer dizer que todo o país, Afeganistão, deva pagar, como de fato pagou. Isso não quer dizer que o Iraque... O que o Iraque tem a ver com isso? Nada. O Iraque entrou nessa de gaiato, porque o pai do presidente da época já tinha uma conflitividade com o Iraque por questões, evidentemente, que envolvem petróleo. É isso que eu quis dizer. Ficou mais ou menos claro, Calton? Caso contrário, eu falo um pouco mais. Sim, ficou claro. Muito obrigado. Ok? Eu vou dar a palavra a Ellen e depois a palavra a Sara. Ellen. Professor Calixto, algumas considerações. Quando o senhor estava falando da ocupação de Meca, né, ali do Afeganistão, porque penso eu que quando um país ele quer instalar uma base militar, ele tem que fazer uma interlocução, né, com o representante, o presidente do outro país que seja ali, para ele poder, aquele país, colocar uma base ali, o que não foi feito pelos Estados Unidos, como o senhor colocou para a gente, né? Eles invadiram o espaço. Então, já vou te interromper, você me desculpa, e depois te devolvo. Na realidade, o que irritou Osama Bin Laden foi exatamente o fato da Arábia Saudita ter permitido. A Arábia Saudita é aliada americana e ela permitiu isso, entendeu, Ellen? Isso que encheu ele de raiva. E tanto é que ele teve que sair da Arábia Saudita por conta disso, ok? Tá, então quer dizer que não foi simplesmente os Estados Unidos invadiram o espaço. Não. Houve essa aliança. É por isso que a Arábia Saudita pode vilipendiar mulheres, praticar torturas, praticar qualquer agressão aos direitos humanos, que os Estados Unidos jamais vão produzir embargos ali, jamais, porque são aliados. Se não fossem aliados, seriam imediatamente tratados de terroristas, etc., etc., e os Estados Unidos arrumariam um jeito de chegar lá para levar direitos humanos. Então, no caso, você está colocando para a gente que o Osama ele se rebelou, vamos dizer assim, com essa aliança do Afeganistão, aí ele, né, por isso que ocorreu lá o 11 de setembro. É isso, o senhor falou para mim. Que não justifique, como o senhor te falou, não justifica. De forma alguma. O que eu quero dizer é que um dos fundamentos foi a antiga guerra do Afeganistão, que ele participou, e adicionada, evidentemente, ao que ele entendeu ser um ultraje ao território sagrado de Meca, por permitir que tropas ali ocupassem. É justamente isso que eu estava pensando, até quando o Calton perguntou agora, porque aquele espaço sagrado, né, ali dos índios foi invadido, né, para fazer aquele monumento, né, em homenagem aos presidentes, né, e depois houve a mesma coisa ali no Afeganistão, ali, apesar da aliança, e aí daí por isso que houve essa contrapartida com o atentado de 11 de setembro. Aí eu fiquei pensando... O que eu quero dizer é que os índios também não aceitaram. Muitos morreram em combate. Foram mortos, foram eliminados. Ninguém aceita. Eu só tomei um caso histórico porque a reação dos índios não teve nenhuma visibilidade na medida em que foram alvos fáceis. A reação de Osama Bin Laden, que também foi eliminado depois, mas ela já produziu alguma visibilidade. Então, o que eu quero dizer é que os Estados Unidos fazem o que fazem, mas na hora de receberem parte do que fazem com os outros, eles sentem na pele. Então, eles sabem perfeitamente o que fazem mundo afora. Foi até uma das constatações que eu cheguei, no sentido que tratamentos diferentes ou dá-se um nome diferente para as mesmas atitudes,
né? Porque quando os Estados Unidos vai lá, ele faz e acontece com relação aos direitos humanos, né? A gente não vê essa comoção como houve lá em 11 de setembro, né? Quando foi contra eles. Fiquei pensando, eram só essas considerações que eu gostaria de fazer. E você pode associar tais considerações em relação a um direito, e aí eu já vou entregar a palavra para a Sara, mas minha cara Ellen, meu caro Carlton, ao final, o que é crime? Na realidade, ao final, estudar o que é crime não é o importante. O importante acaba ficando quem fala o que é crime. É que o Estado fala que é crime, né, professor Calixto? Que o Estado Exato. fala. Então, o crime como um fenômeno, o crime como um fenômeno, como uma entidade, como uma ontologia própria, ele não existe. E para além... Ele fica à mercê de alguém que fala, não, isso é crime, matou. Oh, mas aquele matou muito mais. Não, aquilo não é crime. Eu não estou entendendo. Fulano deu uma facada à pessoa e matou, é homicídio. Fulano matou quase 400 mil pessoas e quer continuar matando mais ainda. Não, isso não é nada, não. Como assim? O cara pensa até em adulterar a bula de um remédio e fala isso. Não, isso não. Como não adulterar remédio é crime hediondo? Está na lei dos crimes hediondos? Não, não, não. Aí nós estamos caminhando para a estética das palavras, né, professor Calixto? Isso. E aí vem um estudo muito importante, viu, Ellen? Muito importante, que é teoria da linguagem. Anote isso aí, por favor, que depois, no avanço, numa outra oportunidade. Teoria da linguagem. Quem domina a linguagem domina a realidade, porque a realidade fica à mercê da linguagem. Ok? Sara. Professor Calixto, boa noite. Olá. Eu gostaria que o senhor me desse uma indicação, porque como o sionismo é tratado pela mídia de forma desonesta, né, como se fosse antissemitismo, eu sinto que fica muito naquilo como se fosse só um conflito. E então eu queria que o senhor indicasse algum livro que tratasse sobre o assunto de forma profunda, sabe? Saindo desse campo manipulador, sabe? Obrigada. Foi muito importante a Sara falar isso, e porque sempre que determina os vídeos, as nossas aulas, eu coloco o material. Então, Sara, por conta disso, eu vou acrescentar mais algum material falando de sionismo. Não vamos confundir o sionismo, as práticas sionistas, que é uma política de expansão no Oriente Médio, perpetrada por Israel, com apoio americano, isso é sionismo. Não, então, não estamos questionando o judeu, em hipótese alguma. Repito, o judeu e o judaísmo devem ser respeitados. Qualquer preconceito contra judeu ou judaísmo é que se chama antissemitismo. O antissemitismo deve ser repudiado, não aceito e não admitido. Então, não se discute a questão do antissemitismo, que envolve os semitas. Ser antissemita é ser racista. Todavia, ser antisionista significa ser contra as políticas de expansão do Estado de Israel no Oriente Médio. É outra coisa. Então, não confundam o sionismo, que deve ser combatido, com a pessoa ser antissemita. A pessoa ser antissemita é ser racista, e isso não pode ser, em hipótese alguma. Não se trata de pessoas, não se trata de ter raiva de judeu, em hipótese alguma. Devem ser respeitados. Não se trata de judaísmo. O judaísmo é uma religião das mais importantes do mundo. Tem que ser respeitada. Não é isso. Estamos discutindo a política do Estado de Israel. Política expansionista. Carlton.
Com licença, o que eu estou com uma dúvida é que a gente está falando sobre esse conflito, né, entre os Israel e os palestinos. É que no ano de 2020 teve o assassinato do ex-general Qasem Soleimani. O motivo do ataque seria o Donald Trump, ele quebrou alguns protocolos, né, da lei lá dos Estados Unidos. E será que ele agiu corretamente daquela forma ao atacar o ex-general iraniano? Meus caros, eu recomendo que vocês também tenham cautela nessa palavra, conflito. Essa palavra conflito, ela é usada como artifício semântico da mídia para ocultar massacre. Vejam vocês, meus caros, se Mike Tyson está andando na rua e, de repente, um senhor de muleta esbarra nele. Ele fica nervoso e parte para a agressão. É isso que eu estou falando. Então, no Oriente Médio, não tem conflito, tem um massacre. Israel é uma das maiores potências militares do mundo. Talvez deve ser entre as 5 maiores potências militares do mundo. E, no tocante a essa potência toda, um dos poucos países ali no Oriente Médio que investe contra essa política de Israel e fala para eles o tempo todo que eles são covardes, que eles agridem a Palestina covardemente e que eles não deveriam fazer isso, ou seja, quem bate de frente com Israel é o Irã. Então, eles ficam à mercê de uma procura oportunística para, em tendo oportunidade, eliminar essas vozes que possam oferecer perigo às ideias deles. E eles fazem isso no mundo todo, ok? Se vocês lerem como as práticas de Israel, repito, há uma crítica à política de Israel, eles fazem políticas terroristas no mundo, ok? E são práticas que buscam eliminar alvos que possam oferecer qualquer risco ao plano expansionista do Estado de Israel. Então, o que aconteceu foi isso. Aquele general, ele era uma das vozes mais eficientes e mais retumbantes contra Israel. Na primeira oportunidade, eles foram lá e eliminaram. Quer dizer, ao que tudo indica, há que se comprovar, mas já existem elementos, né? Tanto é que a resposta iraniana veio modestamente. Mas outra coisa que eu quero deixar claro, meus caros, e falo para o Carlton, para a Sara, para a Ellen, para os demais. E isso está no meu texto de amanhã. Há um certo receio, há um certo medo de se estabelecer crítica às políticas expansionistas do Estado de Israel. Muitas pessoas têm receio. Por quê? A primeira coisa que se vem à tona é que os judeus foram vítimas do campo de concentração e do Holocausto. Então, quando você critica o Estado de Israel, às vezes se mistura as coisas. Por isso você tem que ter cuidado. Não estamos misturando, muito pelo contrário. Em relação aos judeus, na Segunda Guerra, nós somos solidários a eles. Não podemos permitir que aquilo se repita. Aquilo foi extremamente cruel, o que foi feito com os judeus. Foi muito cruel. É por isso que aquilo foi tão cruel que nós não podemos permitir que o Estado de Israel pratique as mesmas coisas com o povo palestino. Então, quando você
é favorável aos judeus, né, por conta do que eles foram vítimas, e da mesma forma como agora nós somos favoráveis aos palestinos pelo que eles estão sofrendo, porque a ONU já falou que Israel está abusando, mas não adianta falar, que eles não param. Na medida em que nós somos solidários aos palestinos, nós estamos sendo coerentes com aqueles judeus que sofreram do nazismo na Segunda Guerra. Ou seja, sofrimento, abuso e humilhação. A questão é essa. Sara. Professor, desculpa, eu levantei a mão sem querer. Tá. Mas então, meus caros, onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar? O que eu quero chegar é que dentro desse contexto em que se denota um abuso do Estado policial a partir dos atentados do 11 de setembro, em que se denota também um abuso das práticas militares do Estado de Israel contra a Palestina, isso tudo é admissível. Isso se projeta da parte central como que uma força centrífuga, como uma força centrífuga, ela vai se expandindo mundo afora. Então, dentro de uma questão mimética, de um mimetismo, muitos estados acham que pode fazer a mesma coisa. Então, eles usam as mesmas práticas dentro do seu sistema de segurança e transformam, às vezes, a conflitividade. Aí, a conflitividade, por conta das carências sociais, em criminalidade. Ou seja, um problema que é de falta de estrutura social, em virtude da larga distância entre ricos lá em cima e pobres aqui embaixo. Os pobres aqui embaixo, eles são chamados de criminosos perigosos. E se eles são criminosos perigosos, tal qual os Estados Unidos fazem com alguns países, chamando-os de perigosos para poder invadir, e na realidade isso não tem nada a ver uma coisa com outra, não é? Então, na medida em que essa prática se estende mundo afora, países aliados copiam e acham bonito fazer isso. Acha bonito fazer isso em favela, entrar dando tiro, arrastar, matar, fotografar, pisando em cima do cadáver? Não. Então, essa mentalidade, o que eu quis dizer, é a mentalidade que perdura até hoje dentro das nossas políticas de segurança. É uma mentalidade violenta porque o país central, a referência do mundo, age desta forma. Então, se ele age dessa forma, vamos copiar. Funciona desse jeito. Perguntem se Joe Biden, né, aquela carinha e tal, veio a público falar com Israel, para com isso. Pergunta. Se Estados Unidos já falou alguma coisa, claro que não vai falar. Ele acompanha a política de Israel. É interessante para ele. O Israel é um braço americano no Oriente Médio. Logo, quando as pessoas têm que pensar, Venezuela, Cuba, o que é isso? Esses países estão resistindo, né? Estão resistindo a embargos. Em Venezuela é muito ruim. Então, para com os embargos. Vamos ver se o país é ruim mesmo. Cuba, para com os embargos. Vamos ver se o país é ruim mesmo. Você coloca o país em situação degradante e fica falando que o país é ruim? Não? Então, essas práticas, o que eu quero dizer? Essas práticas são conflitos beligerantes que envolvem países, têm práticas copiadas para o espaço urbano e falar em coisas absurdas, como guerra ao crime, guerra ao tráfico,
que na realidade são discursos para esconder uma guerra revolucionária, certo? É uma guerra revolucionária que está em jogo, para evitar que aquelas comunidades criem força para poderem reagir. Então, antes que elas assim o façam, são tratadas como criminosas. E tudo isso ensinado por práticas americanas, que eles dão curso disso. Né? Eles dão curso. E daí, eu já concluo. Como que eu vou concluir essa aula? Preste atenção, por favor, meus caros. Preste atenção. A Ellen já percebeu o problema da linguagem. Quer dizer, então, que o crime, como uma realidade concreta, ele fica à mercê do dono da linguagem. Certo? É alguém com poderes que vai falar: esse homicídio foi crime e aquele homicídio não foi crime. Mas está lá o cadáver do mesmo jeito, cadáver igualzinho. Então, isso significa que, preste atenção, antigamente, em muitas culturas, para coisas inexplicáveis, se fazia um sacrifício. Eu não sabia explicar aquilo, então eu fazia um sacrifício. E aí podia ser um animal qualquer, um bode. Então, aquele bode, ele seria sacrificado porque aquilo que eu não consigo entender, que escapa ao meu entendimento, recaia sobre o bode. Então, eu sacrifico o bode, sacrifico o animal, ou às vezes sacrifico uma vítima qualquer, como outras culturas, para que aquela força que eu não consigo explicar seja acalmada. Essa é a finalidade do bode expiatório. Então, o bode expiatório é aquele que vai receber todas as minhas dúvidas, todas as minhas incertezas de algo que eu não sei explicar. E na medida em que eu sacrifico o bode, eu acho que aquela incerteza, aquilo que eu não sei explicar, vai ser minimamente aplacado, acalmado. O bode expiatório. Significa, então, meus caros, que o nosso sistema penitenciário é um bode expiatório em grandes proporções, porque a explicação da criminalidade ela não é feita claramente. Então, as pessoas creem piamente que aquele bode expiatório, cheio de gente ali dentro, vai conter minimamente os deuses da punição. E os deuses da punição vão ficar calmos, porque aquele bode expiatório está sendo ofertado a eles. E é claro que quem vai ficar lá dentro sendo ofertado é a patuleia, é a classe baixa. Essa é a questão. Não eu que estou falando. Eu estou falando a partir da leitura de uma obra de George Agamben, da obra de outros autores, que eu vou colocar na descrição depois, exatamente porque ninguém sabe explicar ao certo o que é crime, o que é criminalidade. Então, eu crio esse bode expiatório e as pessoas, dentro do limite da inteligência delas, elas acham que aquilo resolve. Então, tá bom. Vai, toca o barco. Ok? Ellen. Professor Calixto, quando eu estava explicando, eu estava pensando justamente na verticalidade, depois você falou de aplacar, né, os deuses, né? Mas quando o senhor trouxe o bode expiatório para dentro das penitenciárias, é no sentido de tentar, tipo, aplacar
embora eu acho não funcione, como você falou que o Brasil, o volume, né, de encarcerados que nós temos, né, tipo, é tentar aplacar a quem se rebela contra o Estado, tipo, fazer uma questão pedagógica, né, eu tenho poder, eu falo o que é crime, e você praticou isso aqui, você vai ser preso, o outro pode fazer o que for lá, para ele não vai dar nada, não. Mas eu fico pensando que é uma questão de aplacar, talvez assim, tentar aplacar a questão da sociedade, sabe? Para ela não, para tentar deixar ela no lugar. Fiquei com esse pensamento. Mas o teu pensamento está correto, porque, na realidade, as pessoas não sabem o que é criminalidade, como ela começa, onde ela termina, quem faz. O que elas querem é o mínimo de vingança. Então, na medida em que há um mínimo de vingança e que o autor foi colocado no cárcere, aquilo ali, aquele bode expiatório, serviu minimamente. Então, ninguém quer estudar se aquilo só está piorando as coisas, é claro, porque você não fala nada da vítima. Cadê a vítima? A mulher teve o marido, tomou 2 tiros, morreu. 5 filhos. Ela doméstica, o provedor morreu. Pode pôr o cara lá dentro do bode expiatório. Todo mundo acha que está resolvido. E a mulher? E a mulher? E os filhos? Como que ela vai viver? E o cara lá dentro vai cumprir a lei? Como que o Estado vai tomar conta desse sujeito agora, 10, 12 anos? Ele tem condição para isso? Com que dinheiro? Então, cria uma situação assim tão fora da racionalidade, que a única coisa que sobra ao final é o seguinte: a sociedade, pelo menos agora, com aquele ódio inato a ela, particular à sociedade, aquele ódio que ela tem naquele momento, está minimamente aplacado. Porque se aquele sujeito não sofrer, muitas pessoas vão ficar com raiva, sem saber do que é crime, o que aconteceu. E às vezes o bode expiatório demora demais, a própria sociedade vai lá, pega o cara, amarra ele no poste, mata, põe fogo. É nesse sentido, porque as pessoas não são esclarecidas. Então a ignorância, minha cara Ellen, é lucrativa, é importante, é interessante e necessária. Como gente, pessoal, um sujeito responsável pela morte de 400 mil pessoas e continua. Ele continua. E gente aplaudindo o sujeito. Quer dizer, é algo assim. Tem gente que gosta de aplaudir o sujeito, gosta de ver aumento das coisas, arroz, feijão, carne, gasolina, gosta de ver desemprego, gosta de ver escola fechar, farmácia, banco, indústria indo embora, pobreza para tudo. Tem gente que gosta disso. Quer dizer, qual que é o cenário disso aí? Alguém está ficando mais rico, você pode ficar tranquilo. A nossa relação dos bilionários está, assim, altíssima. Mas a custo de quê? A preço de quê? Ok? E é claro que nesse contexto todo, o direito fazendo esse papel sujo aí, que não é nem direito, são artifícios, arremedos de direito para manter essa pessoa lá, que sabe que vai sair de lá, que sabe que vai perder, vem com esse papo furado que só Deus, que não sei o quê, está arrumando um jeito de mexer nos votos, que é mais fácil da milícia controlar, evidentemente, né? O mesmo tipo de voto que ele questionou lá contra Donald Trump. Aliás, o tal de Donald Trump, ele é tão sem noção que ele mandou perguntar como podia colocar a cara dele lá no Monte Rushmore. Se tinha jeito de colocar a cara dele lá, para vocês terem ideia do nível de pessoa. Mas, enfim, concluímos, então, a aula.
o que eu tinha para falar hoje, porque daqui a pouco eu vou passar o link para a prova. Tudo que eu falei está gravado. Por favor, eu vou usar na próxima prova, não nessa, evidentemente. Conforme a Sara pediu, vou dar indicações sobre autores que falam dessa questão do sionismo, dentro do plano acadêmico, né? E, enfim, então nós vamos fazer aqui uns 10 minutos de intervalo, 10 minutos. Vamos tomar um café, beber uma água. Quando eu retornar, passo o link e a gente já combina o prazo de entrega. Tá bom? Combinado? Sim. Combinado, professor. Então vamos lá. Sim, combinado, professor.
Então, pessoal, retomando a nossa aula, nós vamos ver o link. Antes de eu passar o link, quero avisar que sábado agora nós temos o encontro do nosso grupo, do Crepúsculo. Nós vamos discutir um filme, O Enigma de Caspar Hauser. Já passei lá no grupo. Todos convidados, hein? Quem quiser participar, sábado agora às 16 horas. As reuniões são gravadas e depois, quando essa questão se normalizar, nós vamos, evidentemente, expedir os certificados. São todos convidados. Sábado agora, dia 22. Ok? Vejam lá no Crepúsculo. Calixto, 16 horas? Sim, é das 16 às 18 horas, todos convidados. Se quiser falar, pode falar, mas tem que ver o filme primeiro, que eu já passei. Quem não quiser falar, pode só escutar, mas sejam todos bem-vindos. Marcelo? Pois não? Marcelo? Não estou te ouvindo. Algum problema com o Marcelo aí? Marcelo Gomes? Algum colega sabe informar? Eu não estou ouvindo. Bom, enquanto o Marcelo resolve lá, vamos abrir o Crepúsculo. Eu passei o link lá para vocês. Vejam lá, confiram, por favor. Confiram. Vamos conferir as questões. O senhor passou aonde, professor Calixto? Crepúsculo. É porque não são todos os alunos que estão no grupo. Não, é por isso mesmo que o Crepúsculo tem que ter no mínimo 2 de cada sala, porque eles divulgam, entendeu? Então, quem está lá no grupo, por favor, divulga para a turma aí que eu vou esperar. Estou aqui esperando. Depois que todo mundo tiver o link, eu vou discutir as questões com vocês. Estou esperando aqui. Ellen, depois você me me manda um e-mail com o número do celular para me te incluir no grupo lá, viu? Tá bom. E qualquer outro também que queira, certo? Me manda um e-mail com o número para me incluir lá. O link chegou para vocês aí? Não. Professor Calixto, Quem já teve? Pois não. o link o senhor vai mandar no grupo de WhatsApp? Sim, Crepúsculo da Lei. Ah, tá. Eu não estou participando, então depois eu vou providenciar para eu me incluir, porque eu também não estou participando. Deixa eu mandar para mais um outro link aqui, peraí. Chegou aqui, professor Calixto. Chegou? Chegou. Então, passa para todo mundo. O Helder colocou no nosso grupo da turma. Tá. Michele, já teve acesso aí? Licença. Não tive não, professor, porque eu estou sem o WhatsApp. O senhor poderia me encaminhar por e-mail, por favor? O líder da turma falou com a gente que apenas 2 pessoas ou 3 para participar desse grupo, que ele iria colocar o link lá no grupo normal do nosso período noturno. Por isso que quase ninguém tem esse link, tem acesso. Então, eu vou colocar mais gente no grupo depois. Entendeu? E me mande uma relação aí. Alguém ajuda, por favor, faça um contato com a Michele aí. Alguém passa para ela, por favor? Professor, eu estou sem telefone. Eu estou incomunicável, apenas através de e-mail. Qual é o seu e-mail, Michele? Michele Costa, Michele Costa, Costa, JM, certo. @outlook.com. Michele normal, né, Michele? Seu nome é Michele Costa, jm@outlook.com. Isso. Ok. Obrigada, Ellen. Eu vou esperar. Chegando para você aí, eu já começo o quê? Vamos
conferir as questões todas juntos aqui. Chegou? Calma, professor Calixto. Eu não sou rápido assim para enviar um e-mail, não. Caraca. Bom, desculpa. Os demais que quiserem podem ir abrindo aí, mas eu vou explicar todas as questões. São 3 questões. Sara, está me ouvindo? Sim, Já teve acesso às questões aí? sim, professor. Ótimo. Calton? Sim. Michele, verifique se chegou, por favor. Ok, só um instante, Ellen. Bruna, pode falar. Professor, qual o seu e-mail? Pois não? Qual o seu e-mail? Meu, Isso. domingo, Domingo.